Rapaz, meus irmãos, quero dar continuidade ao último vídeo que enviei. No dia 7, o Senhor me deu essa revelação. E no dia de hoje, de ontem para hoje é quanto, Mara? Hoje? 14. Hoje é dia 14. O Senhor me deu uma segunda revelação. E essa revelação em sonhos, o Senhor me mostrava que havia uma moça que vinha com a sua mãe para a igreja. Chegando na igreja, eu estava com uma bandeja, uma bacia, não é uma bandeja, é uma bacia um pouco funda, com águas cristalinas e uma bucha para fazer a purificação. E ali eu recebi esta moça, e nesta revelação, esta moça tinha, já de longe dava para ver a qual os seus partes da sua frente, os seus seios estavam de fora. Isso foi nessa revelação que eu vi. E também quando esta pessoa, com esta mãezinha chegava, eu estava ali, começando agora a fazer uma limpeza nesta moça. Eu começava a esfregar as costas dela e eu já estava limpando. E a parte das costas já estava limpa, mas o tempo todo o Senhor falava comigo e dizia, o câncer já tomou conta dela. O câncer era o pecado, irmãos. Estava como assim, porque o pecado, ele é chamado de câncer. Eu acredito que seja isso que Deus mostrava. E Deus falava que ela estava cancerígena, ela estava com câncer e ela estava morrendo e precisava fazer uma limpeza nela. Irmãos, tinha naquela moça umas pontas assim como de umas feridas que já havia sarado, mas essas pontas estavam secas e eu estava com aquela bucha limpando aquelas pontas secas. Foi quando chegou um irmão da igreja e ele foi e começou a levar esta moça para limpar ela num açude, numa outra água que era uma água barrenta. E ali, naquela luta para ele tomar ela das minhas mãos, ele começava ali a passar as mãos. Ele passava as mãos. Eu tinha uma bucha na minha mão. Ele passava a mão pura ali no corpo daquela mulher para limpar ela. E eu dizia, não é com esta água desse açude que ela tem que se limpar. Ela tem que se limpar com esta água cristalina. É pouca, mas é uma água que dá resultado. Que era aquela baciazinha que estava na minha mão. E eu não sei se os irmãos se recordam do culto de ontem, a qual eu falei que eu preferia estar sozinha, mas receber uma rajada de poder do céu, do que estar com uma multidão e não sentir Deus na minha vida. Os irmãos vê o culto de terça-feira agora, aqui do canal Ministério Voz de Deus, você vai ver isso, eu falar sobre esse assunto. E ali, meus irmãos, eu via a voz nítida que dizia para mim, ela está morrendo. E eu estava lutando para lutar pela vida dela. E o Senhor dizia, ela está morrendo, ela está morrendo. Há câncer em todo o corpo dela. E eu dizia para aquele rapaz da igreja, eu falava, tire a mão dela. Eu estou cuidando, eu estou fazendo a limpeza. E na minha mão eu já tinha tirado várias cabeças de pontas secas e eu mostrava, tá aqui, ó. Estou fazendo a limpeza. E mais aquele açude de água, muita água abundante, porém muita água barrenta, né, com mistura. E
eu sabia que estava errado, que não era para limpar ela naquele açude, era para limpar ela com pouca água cristalina, mas que ia ser alcançado exatamente o lugar do câncer, o lugar do mal, estava matando aquela mulher. Irmãos, eu entendi, Deus falou ao meu coração, filha, fale para os irmãos da igreja que quando você estiver tratando uma vida, uma pessoa espiritualmente, que não é para eles, vir apaziguar ou tentar apaziguar com as mãos carnais, em confortos carnais, em consolo carnal, porque eu trato a minha maneira, do jeito que eu quero. Então, filha, diga para esses irmãos que não vá tratar ao modo deles, porque a purificação dói, porque a retirada do câncer dói. E você diga para ela que ela está morrendo e ela precisa de vida. Eu tenho vida para dar para ela, mas a vida não está numa água barrenta. A vida está em uma água pura e cristalina. Irmãos, é muito forte essa revelação a qual Deus me deu de ontem para hoje, né? Inclusive eu chamei o irmão e falei com ele, você não pode tentar limpar quando o Senhor está tratando com água cristalina. A água pura cristalina e a bucha. Os irmãos sabem que a bucha, quando passa na pele, ela arranha. Mas ela tem que tirar o pecado, tem que tirar o mal. O câncer que o Senhor estava falando, que eu acredito ser o pecado. Porém, o tempo todo Deus falava que esta mulher estava morrendo. Ela estava morrendo. Deus tem uma chamada, tem uma obra na vida desta mulher. Mas ela precisa, não é de água barrenta, nem de mistura. Ela precisa de água pura, de água cristalina. E o Senhor mostrou quem era a mulher, né? Que era uma serva do Senhor, qual Deus quer limpar, purificar. E muito Deus, quando ele mostrou ali, aquela mulher com os seios de fora, Deus falava sobre vestes. Deus disse, filha, significa as vestes. Diga para ela que eu requero das vestes dela. Eu requero uma postura sobre as vestes dela, tanto em casa quanto na rua, aonde ela estiver. Eu estou requerendo uma posição sobre suas vestes. Também o Senhor queria purificar não somente o corpo dela externo, mas o interior também. Sarar seu interior, sua mente, né? Eu também via que a pessoa às vezes acha que não tem pecado. Não, eu não falo mal, não, que não sei o quê, mas Deus falava, mostrava a língua também. A língua também estava contaminada. Deus queria descontaminar, purificar. E eu vi aqui o processo da purificação nessa mulher já havia começado, mas estava com interferência de pessoas querendo também fazer o seu trabalho humano. Mas Deus manda dizer que o trabalho não é feito por mãos de homem, mas tem que ser pelo poder da palavra pura e genuína e de alguém que tem uma vida também no altar em santidade. E Deus falava ao meu coração que se ele voltasse nesta hora em que esta mulher ainda não tinha tirado tudo aquilo que está desagradando a ele, ela vai ficar para trás, se ela não aceitar a purificação do Senhor. E o Senhor falava muito também, novamente me trazia o Senhor à memória a respeito de Isaías, o capítulo 1. Isaías, capítulo 1. O Senhor falava sobre esse capítulo novamente, para meditar no capítulo de Isaías, sobre a pureza do que Deus quer.
né? Nós colocamos as imagens aí, você vê esta água aí que tá nessa cachoeira, é uma água de mina, e todas as pessoas que bebem desta água aí têm uma vida próspera em termos de saúde, né? Então nós vemos aí qual é a água que você está bebendo, se é a água, né? E você está se purificando, se banhando. Se você está entrando em igrejas que a água está barrenta, que a água está imunda, você está se banhando com esta água. Mas irmã Viviana, a água não é a palavra de Deus? É. Mas quando a palavra de Deus sai da boca de um servo fiel, autêntico, um servo que se posicionou em santidade, ela tem o seu efeito exato. Mas se sair da boca de um servo que ele não tem coragem, ele se amedronta de corrigir, ele diz que as mulheres devem se vestirem ao modo que elas se sentirem bem, ou mesmo que o Espírito é quem vai ensinar essa mulher a se vestir, não é ele. Então esse pastor não é um pastor, esse pastor é um lambão. Ele está deixando a obra de Deus relaxadamente, fazendo a obra relaxadamente, né? E Deus, ele vai cobrar se esta água for uma água cristalina pura, sem mistura, ela vai trazer efeitos extraordinários na vida de cada crente, que é a palavra que sai da minha boca, não voltará vazia, mas que é a palavra de Deus. Porém, eu tenho que ter uma vida no altar e eu não posso estar vivendo em mistura. Eu não posso estar misturada com o pecado, né? O mundo está em mim e a palavra de Deus está em mim. Não pode. Isso não pode estar acontecendo. O mundo tem que morrer para você. Você tem que morrer para o mundo e o mundo para você. O mundo tem que morrer. Quando a Bíblia diz, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é verdadeiro. Isaías capítulo 1 diz: e voltarei contra ti a minha mão e purificarei inteiramente as tuas escórias. Tirar-te-ei toda a impureza. Quem vai tirar Deus através da palavra dele, usando um servo que tem uma vida no altar. E te restituirei os teus juízos como eram dantes, e os teus conselheiros como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos, né? Então vamos vigiar